Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Que saudade de falar por aqui. Boa noite, José Maria, nome do meu pai. Maria da Costa, Paulinho, Paulinha, Bruna. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Boa noite, Eric, Carolina. Carolina, vocês estão me ouvindo bem? Dá só um ok pra mim, pra ver se tá bom. Obrigada, Maria. Daniela, boa noite. Que bom, tá fazendo um barulho na rua. Depois eu fecho a janela se estiver incomodando. Poesia e Espiritismo, Kelly, boa noite. Dá só um minutinho aí para quem mais entrar, gente, pra gente conversar, pra gente iniciar o nosso estudo hoje. Então, como eu disse antes, boa noite, Luciana, Alexia, Leila. Eu vou usar como base essa obra aqui, tá? Do Richard Simonetti. Conheça o Espiritismo, uma forma simples de entender o Espiritismo e transformar a sua vida, tá? Então, nós vamos seguir esse livro aqui que traz, né, de forma bem simples, vocês vão conseguir compreender a leitura dele, tá? Disse, boa noite, Daniela, Caroline. Boa noite, Alexia. Maria Lins. Beth. Boa noite. Lícia. Bom, gente, o estudo ele vai ficar gravado, tá? Eu vou tentar jogar pro nosso canal também no YouTube, porque no Story só fica 24 horas, né? Se eu salvar. E aí, então, eu vou jogar pro canal do YouTube, tem o mesmo nome, Coração Espírita. Eu vou deixar esses estudos lá, para quem quiser ver em outro momento, rever, tá? Marina, minha xará. Micaela. Boa noite. Banda Espírita Ilumina. Ai, adoro música espírita, gente. Silvana, boa noite. Arruda, William, Carlos. Gente, então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou começar fazendo a leitura do livro e vou parando aos poucos pra gente ir aproveitando o que ele tá trazendo de conhecimento. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o tema, pode escrever aí, tá? Que eu vou respondendo à medida que a gente vai caminhando aqui com o nosso estudo, tá bom? Ficou com dúvida? Pergunta de novo. Aqui ia ser ótimo se pudesse ter todo mundo ao mesmo tempo, cheio de janelinha assim, né? Falando ao mesmo tempo. Mas como não tem, nós vamos digitando aí. Então, primeira coisa que a gente vai aprender, né? É o que é a doutrina espírita, porque a gente sabe que as pessoas confundem as outras religiões espiritualistas, né, e com a doutrina espírita. E a doutrina espírita é uma só, tá? É a doutrina dos espíritos que foi codificado por Kardec, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vou ler aqui então, pra gente começar a entender o espiritismo. E isso vai nos ajudar, gente, a poder selecionar e correr atrás e buscar tudo que a gente vê aí nas redes sociais ou no site, nas páginas todas, tudo que o pessoal, a gente colocar, vocês vão saber filtrar o que é doutrina, o que é opinião pessoal. Então isso aí vai ajudar bastante, tá? Então, o que é doutrina espírita ou espiritismo? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contido nas obras de Allan Kardec, né, que constitui a codificação espírita, que são
que é o Pentateuco espírita, que é composto pelos livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá? É o Consolador prometido, que veio no devido tempo recordar e complementar o que Jesus nos ensinou, ó, há mais de 2000 anos, né? Restabelecendo, ele coloca aqui todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para sua espiritualização. Então, o que a gente sabe que na época de Jesus, né, nem tudo Jesus pôde revelar às pessoas pelo grau de conhecimento, né? Se aquilo que ele ensinou até hoje a gente não aprende, a gente não pratica, né? Veio aí o Consolador prometido, né? Que é a doutrina dos espíritos, os espíritos superiores, revelando a Kardec o mundo, né? Espiritual, as leis naturais, a lei de causa e efeito. Então, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita se baseia nessas obras, tá? E aí ele continua aqui. E o que revela essa doutrina pra gente, né? Estamos estudando a Gênese. É complicadinho, mas é muito interessante, né? A Gênese. Ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida, né? Então vem nos revelar tudo que a gente precisa de saber para nossa evolução. E ele continua aqui, revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento, né? Porque se a gente for pensar, a gente vai ver isso mais pra frente, em tudo que acontece na nossa vida, né? No nosso dia a dia, na vida das pessoas, no mundo, a gente fica com milhões de coisas na cabeça e fica pensando por que Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Então a doutrina vem nos revelar em todos os setores o porquê das coisas, né? E ele fala aqui, qual a sua abrangência? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social, né? Então, o Espiritismo aí, se você parar para pensar, todas as questões que a gente traz dentro da gente, se você for buscar no Livro dos Espíritos, né, você vai encontrar a resposta do porquê. Então, por isso a doutrina é tão consoladora. Ela traz pra gente os ensinamentos de forma mais clara, mas não são ensinamentos novos, né? Se a gente pega, quando eu tô lá na reunião, a gente tá na reunião mediúnica e vamos supor, a gente estudou a passagem da ressurreição de Lázaro. E aí, se você pega versículo por versículo dali, você tira conhecimento, né, que Jesus traz, que você fica assim, gente, a vez que eu li, eu simplesmente li e não tirei o espírito da letra, né, o que Jesus quis explicar com aqueles acontecimentos, com tudo que foi feito por ele, né, e o Espiritismo hoje ele vem de forma mais tranquila nos trazer todas essas revelações. Gente, só tomar uma água aqui. Aí ele vem falar pra gente,
né, o vocábulo espiritismo costuma ser associado a terapias alternativas, ritos africanos, casas mal assombradas, fantasias, superstições. O espiritismo mesmo, com o E maiúsculo, ainda é pouco conhecido. Então, por que ele traz isso aqui? Porque a gente vê várias coisas acontecendo por aí, né, com médiums, de outras, que trazem para dentro do espiritismo rituais que a doutrina espírita de verdade não utiliza nenhuma, né? A gente não usa terços, a gente não usa guias, a gente não usa nada, né? Além da energia, além da fluidificação, como acontece na água, além do passe, né? Então a gente não tem nenhum ritual, a doutrina espírita não traz nenhum ritual para dentro dela. E isso às vezes confunde muito as pessoas que generaliza, né, a doutrina espírita. E a doutrina espírita é uma só. Pode existir várias outras religiões, seitas que são espiritualistas e não espírita, tá? Porque não segue os ensinamentos que tá lá no Pentateuco, que Kardec, né, pesquisou por tanto tempo, nas entrevistas que ele fazia com os espíritos, né? E aí ele continua: daí a oportunidade da campanha Espiritismo, uma nova era para a humanidade, que a Federação Espírita fez, né, para poder separar, né? Exatamente, Bruna, confundem espiritualismo com espiritismo, e isso causa às vezes nas pessoas uma decepção, porque acontece alguma coisa, né, com algum médium. A gente viu um caso aí recente, e aí o que acontece? As pessoas associam aquele tipo de conduta, né, que você não vê numa casa espírita séria, que segue a doutrina, né, que segue o Pentateuco, porque o problema não está na religião. O problema somos nós que fazemos parte dessa religião e que ainda somos muito, vamos dizer assim, estamos ainda evoluindo, né, ainda caminhando. Então, assim, boa noite, Gê. Então, assim, a gente tem que saber separar, né, espiritismo de doutrinas espiritualistas, tá? Então ele continua falando aqui sobre isso. Ele até fala assim: pode parecer pretensioso esse título que o espiritismo é uma nova era da humanidade, mas qualquer iniciante sabe que a doutrina espírita vem na vanguarda de movimentos renovadores que preparam a promoção de nosso planeta na sociedade dos mundos. Porque assim como nós, né, espíritos que estamos aqui encarnados, estamos em busca da nossa evolução constante, o planeta também passa por essa transformação. E o planeta Terra, gente, ele está saindo de um planeta de provas e expiações rumo a um patamar mais elevado, que é o planeta de regeneração, onde ainda o mal existe, mas numa escala muito menor na balança, porque aqui a gente sabe que na Terra o mal ainda está se sobressaindo um pouco, né? Ou está ali equilibrado com o bem. E no planeta de regeneração, essa balança prevalece o bem. Então, o que vai acontecer? Quando a gente for reencarnar, né, novamente, se a gente quiser reencarnar num planeta Terra já evoluído, né, um planeta de regeneração, a gente vai ter que acompanhar essa vibração. Porque eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já leram Os Exilados ou já souberam dos exilados que vieram de Capela, né, que é um planeta
que saiu de um planeta de provas e expiações e hoje é um planeta de regeneração. E o que aconteceu com esses espíritos que vieram de lá, né? Eles foram convidados, né, a se retirar, vindo para o planeta Terra, que saía de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, para poder espiar, né, para poder ter a sua vibração compatível com o planeta. Mas, apesar desses exilados de Capela terem vindo para cá, eles ajudaram muito com o progresso, porque como aqui era um planeta primitivo, né, de espíritos primitivos, que estava mudando, começando uma nova fase de planeta de provas e expiações, né, aumentando o seu grau evolutivo, esses espíritos que vieram de Capela trouxeram de lá, né, o conhecimento para melhorar o grau e ajudar na evolução do planeta, né, no progresso do planeta. E muitos desses espíritos ainda se encontram para a Terra, mas muitos conseguiram já voltar para um planeta de regeneração, porque a gente sabe que a gente planta o que vai colher, planta e colhe, né, aquilo que a gente faz. Então eles conseguiram sim voltar para o planeta que agora é um planeta de regeneração, mas muitos ainda espiam, e isso vai acontecer aqui na Terra, né? Aqueles espíritos que não conseguirem evoluir junto com a Terra, né, infelizmente vão ser também convidados a se retirar e vão habitar mundos compatíveis com um grau de evolução, né? Deixa eu só ver a mensagem da Paulinha aqui. Por isso a importância do estudo, da informação. Eu este ano me inscrevi para participar do grupo de estudos do centro. Tenho todas as obras em casa, mas não basta só ler. Eu necessito de orientação. Exatamente. Quando você vai numa reunião pública, você vai ganhando conhecimento. A sua leitura, você vai ganhando conhecimento. Grupos de estudo, né? No centro que eu frequento tem um grupo do Mildinho do Evangelho e do Livro dos Espíritos, onde a gente vai estudando, né, questões por questões, parágrafos por parágrafos, o que a doutrina espírita está querendo nos dizer. A gente tira o espírito da letra, né? E isso nos ajuda muito a entender, mas não basta só ler. Não adianta eu ter um armário cheio de livros aqui, cheio de obras, ler e não praticar, né? O conhecimento, ele nos liberta. E como que ele nos liberta? Por que fala que o conhecimento nos liberta? Porque você ganha conhecimento para você usar no seu dia a dia e praticar. Com isso você eleva o seu grau, né, de vibracional, atrai para próximo de você os espíritos de luz, né, que vão te intuir no seu dia a dia, e tudo fica sendo feito de uma forma assim, parece que vai desembolando o caminho da gente, mas isso é porque o conhecimento está te proporcionando uma mudança íntima, que só a gente pode fazer pela gente mesmo, né? E cada um tem o seu tempo de buscar, de conhecer. Esse estudo aqui é pra gente falar das coisas básicas, pra gente ter uma base e conseguir buscar, né, ter a curiosidade de buscar dentro das obras, ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos, né, como um todo. Então aqui é uma pincelada, né, que o Richard Simonetti traz pra gente sobre a doutrina dos Espíritos, tá? Então vamos continuar aqui, ó, o que eu comentei com vocês. O planeta, né, deixará a condição de um planeta de provas e expiações para a de planeta de regeneração, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não significa que o Espiritismo será a religião do futuro, mas, sem dúvida, no futuro dos seus princípios estarão em todas as religiões.
porquanto enunciam leis que regem nossa evolução, como a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação e a lei de sintonia psíquica. Então, vai chegar um momento, não é que todas as religiões vão deixar de ser as religiões e ser doutrina espírita, não. O que vai acontecer é que com o tempo, as revelações, as coisas que vão acontecer, as leis de causa e efeito, vão começar sendo observadas por essas religiões e sendo integrada, né, a essas religiões também. Aí ele fala assim: assim, mais cedo ou mais tarde, essas leis naturais serão suficientemente demonstradas pela ciência, impondo que as religiões as assimilem, da mesma forma que se viram na contingência de admitir que o homem é fruto da evolução biológica e que a Terra não é o centro do universo, né? Porque antes tinha, né, o pessoal falava que o homem, né, veio da costela lá de Adão, da Eva, do paraíso, dessa coisa toda, né? E que o mundo, eles achavam que o mundo era o centro do universo. E hoje a gente sabe que não é assim, né? Que a humanidade veio da evolução, né? Da evolução biológica. E que a Terra não é mais o centro do universo, nem é mais um único planeta ali, né? Só a Terra no universo inteiro, né? E aí ele fala aqui: não sabemos quanto tempo demorará no desdobrar dos séculos, mas acontecerá tão fatalmente quanto o sol que se levanta e se põe todos os dias, né? Então, essa integração vai acontecer, a gente querendo ou não, nas outras religiões. Hoje eu estava vendo, só um minutinho. Hoje eu estava, não sei se vocês viram a foto que eu coloquei de Jesus hoje no Stories, né? Aquela foto, eu não sei se vocês sabem que tem uma menina, não sei se ela mora, acho que é nos Estados Unidos. Ela hoje está com 25 anos. Mas quando ela estava com 8 anos, antes disso, ela tinha várias experiências durante o sono, onde ela visitava locais e o guia dela, né, o anjo da guarda, do qual ela menciona, ele falou com ela que ela tinha um dom da pintura, que ela ia pintar, que ela ia ser ligada à arte, que ia ajudar muitas pessoas. E aí o que acontece? Ela, pra mim, é uma criança assim, né, dessa era cristal que tem aí, né? Ela, em oração, um dia no seu quarto, em oração, pediu a Deus, né, que mostrasse para ela como era o rosto de Jesus. Eu até arrepio dessa história, assim. O rosto de Jesus. Na manhã seguinte, bate um homem na porta da casa dela, e quando ela abre a porta, esse homem vira para ela e fala assim: oi, eu sou um carpinteiro e eu vou ser modelo para o seu quadro. Para o seu quadro, porque ela queria pintar um quadro de Jesus. Deus me enviou para ser o modelo do seu quadro. E essa menina pintou, né, esse rosto que tá lá de Jesus. E passado um tempo, 3 anos depois, se eu não me engano, os cientistas pegaram o santo sudário, né, que é aquele pano que tinha ficou marcado o rosto, né, de Jesus, assim, como se tivesse sido prensado lá, marcado, né, tava desenhado no rosto, e fizeram uma imagem 3D. E o que aconteceu? A imagem 3D é igual à pintura dessa menina, que hoje é uma pessoa uma jovem de 25 anos. Né? Então, você vê aí a mediunidade, a ciência, né? Como que essa menina sabe? Como que ela sabia? Ela foi 3 anos antes, né, que ela fez essa pintura. Então,
A gente vai vendo aí coisas que a ciência já colocou médiums em transe e verificou o cérebro em ação. Então, querendo ou não, gente, todo mundo tem, né, por ser todos filhos de Deus, e todos nós temos gravado em nós as leis de Deus, porque Ele colocou em cada uma das suas criações. Só que a gente não entra em contato com isso, né, com essas leis. A gente não dá ideia para nossas intuições, né? E aí a gente vai levando a vida sem se preocupar, né? Sem imaginar que somos espíritos em um segundo de eternidade aqui na Terra, né? E aí a gente vai assim vendo a ciência já levando em conta o lado espiritual, né? Isso é muito legal e isso vai acontecer, né? Querendo ou não. Deixa eu só ver. Ô William, tudo isso que a gente está vendo, né, acontecer na Terra, seja catástrofes naturais, né, desencarnes, tudo isso faz parte dessa transição que a Terra está passando, né? Vamos dizer assim, faz parte de uma mudança que já está sendo feita, que já está no processo, né? A gente vê essa desordem das coisas naturais, isso tudo faz parte, né? São sintomas dessa transformação que a Terra está passando. E não só com sintomas da Terra, assim, de efeitos naturais, mas da gente também, né? A gente cada vez mais está buscando o conhecimento, a gente está sentindo necessidade das explicações do que acontece na nossa vida, né? Então a gente vê aí que essas transformações, a gente vai acompanhando, e se a gente não acompanhar, vai acontecer aquilo, a gente vai ser convidado a se retirar, né? Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar o agora, aproveitar a oportunidade de hoje, dessa encarnação. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe quando a gente tem de bateria e quando a gente vai retornar à pátria espiritual. Então a gente tem que aproveitar agora, se a gente quiser ter mérito no futuro de estar reencarnando num planeta regenerado, né? E aí a gente vai ver um pouquinho agora, a gente vai falar um pouquinho dessa visão diferente, da visão de Deus, né? A gente vai ver aqui que os espíritos, lá no livro dos espíritos, perguntam o que é Deus, né? E Deus é a inteligência suprema, vão guardando isso aí. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É eterno, é imutável, é imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. São todas essas qualidades, né, que Deus tem. E aí a gente... Deixa eu só ver aqui. Olha só. A encarnação, ou William, ele perguntou aqui. O plano divino que foi feito para nós antes da encarnação irá se cumprir ou pode haver um remanejamento dependendo da pessoa? Pode. Quando a gente está para reencarnar, né, a gente junto com os nossos mentores e com o nosso mentor e junto com a equipe, né, de regeneração, faz toda uma programação da nossa encarnação. A gente não se lembra, mas a gente já vem com isso tudo programado, com uma carga de fluido vital para a gente usar durante toda essa encarnação, né? Mas a gente precisa da bênção do esquecimento que Deus nos permite, porque a gente não pode. Imagina se a gente sempre encarna num núcleo familiar consanguíneo, né?
que a gente precisa dali resgatar os débitos, né, auxiliar um outro espírito companheiro. E aí, se a gente lembrasse de tudo que a gente fez na outra encarnação, a gente não conviveria com os espíritos que não são afins, né? Não teria a chance desse resgate. Uma mãe receber como filho um espírito que na outra encarnação eles foram tiveram uma desavença, eram inimigos. Como essa mãe poderia doar o amor sabendo dessa relação anterior, né? Então isso que acontece, a gente esquece para a gente poder fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Isso é uma coisa meritória, porque se eu sei que na outra encarnação eu tinha, vamos supor, eu era uma pessoa muito egoísta, muito autoritária. Aí nessa eu falo assim, opa, peraí, deixa eu segurar aqui o meu autoritarismo, porque senão eu vou voltar para lá e não vou cumprir o que eu programei. Então, se a bênção do esquecimento é para nos ajudar a buscar sozinhos a nossa evolução. Mas aí você me perguntou, é uma coisa fixa? O que eu vim cumprir, o que estava no planejamento é o que eu vou passar? Depende, né? A gente tem casos que o espírito já vem com uma carga de resgate, que quando ele programou lá, ele já tinha consciência de que se ele não andasse por caminhos retos, ele poderia cair novamente. E aí o que acontece? Muitas vezes essa encarnação ela é abreviada, porque a pessoa desencarna antes do momento. Mas por que isso? Porque ela teria grandes chances, pelo caminho que ela estava traçando, de cair novamente e piorar o débito e ter mais débito, né? Em vez de resgatar o que já tem, estava criando mais um. Então a misericórdia do Pai permite que esses espíritos retornem à pátria espiritual antes. Como também você pode ter, vamos supor, veio na encarnação, e cada um tem o seu caso, gente. Não é, eu tô dando exemplos, mas isso não é uma coisa não é uma coisa geral para todo mundo. Vamos supor que eu fazia uso das minhas mãos na encarnação passada para tirei muitas vidas, matei pessoas, roubei, e nessa encarnação, num determinado nível da minha caminhada aqui na Terra, eu ia sofrer alguma coisa que eu ia perder a mão, perder o membro, né, que me causou tantos débitos no passado. Mas aí eu cheguei aqui, né, com isso programado para acontecer, e comecei a fazer uma obra de caridade, fazer o bem, ter uma vida mais voltada para o espiritual do que para o material, uma vida mais certa, de mais amor e tudo. E aí o que acontece? Opa, olha lá, ela tá fazendo um trabalho social, ela ajuda as pessoas, ela precisa disso, das mãos para poder ajudar. Vamos tirar isso, né? Vamos tirar isso do caderninho dela lá dessa encarnação. E prorrogar também, a gente sabe, Divaldo conta que no projeto reencarnatório dele, ele teria hanseníase, né? Mas ele conseguiu, com a obra de caridade muito grande que ele faz, né? Com a obra das psicografias, da mediunidade, que isso foi retirado dele, do processo reencarnatório que ele passaria, né? Talvez até desencarnaria por isso, por essa doença, e foi retirado. Então, tudo depende de como a gente age, né? A gente vem com uma carga vital e aí faz igual o André Luiz, que chegou no plano espiritual como suicida indireto, e ele se revoltava com isso. Ele falava assim, não, eu morri numa mesa de hospital durante uma cirurgia, eu não suicidei. Aí eles falaram com ele assim, peraí, gente.
o mau uso, né, da bebida, dos excessos, do cigarro, isso tudo vai fazendo com que a gente vá perdendo esses fluidos, né? A gente vai abreviando sem querer aos pouquinhos essa nossa carga vital que a gente traz, né? Então, por isso é muito importante. A doutrina espírita, ela não te proíbe de nada, né? Mas Deus nos emprestou esse corpo aqui de carne para a gente fazer bom uso dele, para a gente cuidar dele, para que com ele a gente possa seguir o nosso caminho, né? Da melhor maneira possível. Então a reencarnação não é uma coisa fixa, que eu vim com a minha fichinha pronta das coisas que eu vou passar, na época que eu vou passar, e aí vai ter que ser isso. Não, isso ela é maleável, tá? Deixa eu só ver aqui. A Dandara perguntou como agir nesse período quaresmal. O que fazer para viver da melhor forma esse momento? Eu tenho me sentido muito vulnerável e até tentada. Olha só, né? Eu fiz até um post sobre a quaresma, né? Que é esse período que os católicos, né, fazem uma quarentena. E aí fazem promessas disso, daquilo, de não vai comer tal coisa, não vai beber. Só, gente, que a gente esquece que 40 dias em um ano, né, é um período curto. Você não está utilizando em benefício próprio, porque eu falo assim, por que então você não usa esses 40 dias para se acostumar a não falar mal dos outros, né? Vamos fazer uma penitência assim, não falar mal dos outros, não se envolver em maledicências, né? Vai fazer 40 dias de trabalho voluntário, quem sabe a gente não vai se acostumando e faz mais do que 40 dias, né? Então a gente, para você, se você tá sentindo que você tá sendo rodeada por uma carga que não tá muito legal, é porque você está sintonizando com espíritos que estão na mesma vibração que você. Então, como você se protege? Com prece, né? Orai e vigiai. Vigiai o seu comportamento, vigiai os seus pensamentos, vigiai as suas atitudes, né? Que é isso que vai fazer com que... Porque, gente, espírito inferior, né? Nossos irmãos que ainda estão nessa procura do mal, da vingança, do ódio, eles não conseguem atingir uma vibração mais alta do que a dele. Mas a gente que às vezes está aqui e consegue baixar para cá, eles conseguem sintonizar. Então tudo é uma questão de sintonia. Você tem que vigiar os seus pensamentos, as suas atitudes. Usa o recurso da prece, né? É o melhor recurso, é o da prece. Então, deu aquele baixo astral, deu aquela sensação de, gente, eu tava bem agora eu tô assim, com uns pensamentos negativos. Opa, esse pensamento pode não ser meu, né? Vamos mudar o foco, vamos pensar em outra coisa, fazer uma leitura, escutar músicas boas, sabe? Fazer coisas que vão elevar o seu padrão vibratório. Porque aí esse que está vibrando aqui vai falar assim, gente, mas eu não consigo eu não consigo mais influenciar fulano, porque fulano tá numa vibração muito diferente da minha, ele se cansa e vai embora, sabe? Vai procurar outro que tá se afinizando com ele, na mesma vibração, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Ô Zé, você que perguntou, né, qual que é o estudo, a gente está estudando, fazendo um estudo básico para conhecer a doutrina espírita. É uma pincelada no Pentateuco espírita, sabe? Para a gente poder, para a gente ganhar gosto do estudo, do aprendizado, tá? Então vamos lá. Então vou continuar aqui. Vou continuar aqui, depois eu leio mais mensagens, tá, gente? Então, a gente vai falar um pouquinho de Deus.
tá bom? Ele coloca aqui, olha só, uma pesquisa publicada pela revista Veja, edição 1489, de 2 de abril de 1997, revela que 99 entre cada 100 brasileiros acreditam em Deus. Então, a cada 100 pessoas pesquisadas, você acredita em Deus? 99, né, responderam que sim, que acreditam em Deus. Aí ele continua aqui. Como os adultérios, como os adúlteros, os estelionatários, os assassinos, os assaltantes, os egoístas, os maledicentes, os mentirosos, os prepotentes, os violentos, os agressivos, todos os que se comprometem em deslizes morais constituem bem mais de 1% da população. A conclusão é óbvia. Essa gente toda é o que é, não obstante acreditar em Deus. Então, a lógica é o seguinte: se eu tenho numa pesquisa, né, a cada 100 pessoas pesquisadas, 99 acreditam em Deus, eu acredito em Deus, mas tudo isso que eu falei aqui, os maledicentes e tal, estão dentro ninguém tá mais que 1% dessa população. Como tem tanta pessoa fazendo maldade? Se eu acredito em Deus, porque não bate. Se eu acredito em Deus e faço tudo isso aqui que eu li, né? Eu sou estelionatário, eu sou assassino, eu sou assaltante, eu sou egoísta, e eu acredito em Deus, essa conta não fecha. Então, é a mesma coisa de falar assim, independente das pessoas hoje acreditarem em Deus, isso não basta para que elas não façam o mal, entende? Então ele coloca aqui, teoricamente, a crença num poder supremo que nos criou, que nos governa, que nos vê, que julga nossas ações, impondo-nos penas ou recompensas, é o grande instrumento para disciplinar o comportamento humano. Então, se as pessoas acreditassem em Deus fielmente, elas não fariam, né, as coisas que a gente faz hoje, né, das coisas erradas que a gente faz hoje. Porque o acreditar em Deus seria uma forma de disciplinar a gente, né? Se eu acredito em Deus, eu sei que Deus está vendo o que eu estou fazendo, Ele vai me punir, né? Ele não. A nossa consciência, a gente vai ver isso mais pra frente, isso já era um motivo muito grande para eu não cometer erros. Mas não é isso que acontece, né? E aí ele fala que essa contradição não é novidade. Já em sua Epístola Universal, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Tiago diz que o diabo, né, o espírito mau, também crê em Deus e até treme, nem por isso deixa de fazer diabruras. Então, assim, que até o diabo, ou seja, até o espírito mau, crê em Deus, mas mesmo assim, ele não deixa de fazer as coisas erradas, e é o que a gente vê aqui na Terra, né? Por isso é uma terra de provas e expiações, de espíritos imperfeitos que somos ainda, né? Que mesmo a gente falando, eu confio em Deus, e eu tô me colocando nisso, porque eu cometo os meus deslizes, apesar da minha consciência acusar, né, de eu tentar seguir, eu ainda cometo deslizes, né? Às vezes eu ainda tenho um pensamento negativo para com o outro, eu ainda às vezes me encontro em conversas falando de outra pessoa, né? Quando a gente vê, a gente já tá falando, aí você toma aquele susto, porque a consciência dói, né? E você tenta se melhorar a cada dia. Mesmo assim,
a gente acreditando em Deus, a gente não segue 100% as leis de Deus. Porque se seguisse, a gente não tava, né, nesse estágio evolutivo. Aí, continuando, ele fala aqui. Fácil entender. A presença de Deus é algo muito vago para o homem comum, às voltas com seus problemas e interesses. A própria inexorabilidade da justiça divina, não obstante enfatizada pelas religiões, não o impressiona suficientemente a ponto de conter seus impulsos desajustados. Situa-se como o motorista que conhece o código de trânsito, sabe que há multas pesadas para os infratores, porém não se sensibiliza, né? A fiscalização é precária e distante. Às vezes isso acontece porque a gente não tem uma figura de Deus, né? Não tem a gente não conhece Deus no seu espírito, na sua grandeza. Então, como Deus é uma coisa que para muitos está assim, tá lá longe, né? Eu acho que ele nem tá olhando para mim, ele tá longe. Eu sei que ele é que manda, mas eu não faço o que ele pede, né? Então ele deu um exemplo muito bom de entender aqui, que é como se a gente é um motorista, que a gente conhece das leis de trânsito, e mesmo conhecendo, a gente sabe que se a gente fizer ultrapassar um sinal e o radar fotografar, se a gente andar em alta velocidade, a gente vai ser punido, a gente mesmo assim faz, né? Então é isso que ele quis dizer. E aí ele fala, continua aqui, pior tem acontecido ao longo da história. Então ele dá alguns exemplos ao longo da história sobre isso. Ele coloca aqui, gente esperta que diz acreditar em Deus, serve-se dele para satisfazer suas ambições e desejos. Então o que acontece? Tem muita gente, né, muitas religiões que falam em nome de Deus, que faz as coisas e coloca Deus que mandou eu fazer, né? Eu tirei a vida de fulano, mas eu escutei Deus falando, mata fulano, né? Então, o pobre coitado do Deus que tá lá pelejando pra gente caminhar no caminho certo, a gente quer se comparar com Deus ou fazer de aliado de Deus, pra fazer Deus de aliado da gente para justificar coisas erradas, né? Aí ele fala aqui, em seu nome, guerreiros e religiosos vêm produzindo estragos imensos. Já no tempo de Moisés, olha só, no tempo de Moisés, em nome de Deus, os judeus passavam a fio de espada em terra inimiga tudo o que tivesse fôlego, homens e mulheres, velhos e moços, aves e animais, tudo, né? Eles matavam todos aqueles que não andassem dentro da mesma cartilha. E assim, em nome de Deus, eles, sem dó nem piedade, podia ser velho, novo, homem, mulher, matava-se todo mundo, né? Queria a cabeça de todo mundo. Já durante a Idade Média, aí ele coloca aqui, em nome de Deus, inquisidores mandavam para a fogueira pessoas que se atreviam a contestar seus interesses. Então, na Idade Média, se eu não concordasse, né, se eu não seguisse os interesses desses inquisitores, a gente ia para a fogueira, né? A gente ia ser queimado vivo, porque não estava concordando, mas era em nome de Deus, né, que eles faziam isso. Nas cruzadas, em nome de Deus, os cristãos da Europa dizimaram populações imensas com a piedosa intenção de libertar o solo sagrado da Palestina. Então, eles matavam as pessoas que eles julgavam que estava poluindo ali, né, o ambiente. Aí ele continua, ainda hoje, nos dias de hoje, né, há mais de 2000 anos,
Em nome de Deus, fanáticos promovem banhos de sangue em várias regiões do mundo, né? A gente vê aí homens bombas, gente matando, né? Saindo dando tiro para todo mundo aí. Ah, não é da religião tal, em nome de Deus, mata, né? E aí ele coloca aqui: devemos isso às concepções antropomórficas desenvolvidas pelas religiões. Um Deus à imagem e semelhança do homem, como um soberano celeste a governar o universo com as mesmas paixões e limitações que nos caracterizam. Então, toda vez que a gente usa, né, essas religiões, essas pessoas usaram o nome de Deus para cometer crimes, eles estão comparando Deus a nós, né? Espíritos imperfeitos. Então, eles estão achando que fala assim: ah, Deus, a gente é imagem e semelhança de Deus. Quem dera se a gente realmente fosse imagem e semelhança de Deus nos propósitos do bem que Deus quer que a gente siga, né? Mas não é isso que acontece. Aí ele continua aqui: um Deus tão passional e impotente que, em determinado momento, como está na Bíblia, arrependeu-se de nos ter criado e até pensou em acabar com a raça humana. A gente vai do que o povo escreve. Por isso, as pessoas acreditam em Deus. Isso é intrínseco. O sentimento do filho que intuitivamente admite a existência do pai que o gerou, mas não consegue viver como seus filhos. Falta-lhes esclarecimento e motivação, ausentes nas fantasias que lhes são oferecidas. E a gente, tem muito daquilo. A gente segue aquilo que nos convém. Então, existem pessoas que transitam, né, em religiões diversas, buscando, muitas das vezes, não estou generalizando, aquela religião que vai se afinizar com as minhas atitudes, né? Em nome de Deus. Então, eu vou ser de uma religião X, porque lá na religião X fala que se eu matar, né, Deus não vai me julgar porque foi em nome dele. Então, as religiões às vezes se montam sempre dentro dos interesses, né? A gente fica onde nos convém. Por que muitas pessoas começam a frequentar o centro espírita, que nada proíbe, né? A gente vai ao centro para poder aprender sobre o Evangelho de Jesus, as leis de Deus, né? Aí assiste aquela palestra que a carapuça serve. Mas como eu no meu íntimo não tô querendo ter esse propósito de mudança, deixa isso pra próxima, isso vai me dar trabalho, não volta mais, né? Aí acha que a doutrina é que não tá fazendo bem pra ela. Não, é ela que não tá querendo se afinizar e melhorar como espírito, né? Porque a gente tem muita mania de falar assim: o meu espírito, né, deve ser assim, assim, assado. Gente, fica parecendo que a gente amarrou o nosso espírito numa coleirinha e é o nosso cachorro, né? O meu espírito. Não, eu sou o espírito encarnado, né? Então, quando a gente vai fluidificar a água, que a gente pede para que coloque o remédio necessário, né, aos males do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, a gente fica parecendo que é do meu espírito que está aqui perto de mim. Não, e de nós espíritos, né, que sirva de remédio para nós espíritos. Então não é para o meu espírito que está aqui do lado, não, é eu sou o espírito que agora estou encarnada, né, mas quando eu tiver que voltar à pátria espiritual, eu vou continuar um espírito desencarnado, tá? Aí ele vem aqui falando o seguinte: a doutrina espírita propõe uma visão diferente. Deus não é o soberano celeste distante, né, gente? Deus está em nós, porque Deus colocou
a sementinha, né, quando nos criou simples e ignorantes, com todo o registro das suas leis, né, que a gente veio perdendo ou deixando obscuro em nosso ser, tá? É inacessível. Gente, Deus não é inacessível, porque Ele nos permite tantas coisas maravilhosas, Ele nos permite a ajuda de mensageiros do Cristo, Ele nos permitiu Jesus aqui conosco, para que a gente pudesse, através dele, que foi o médium de Deus, né, saber das suas leis, mas a gente não percebe Deus perto de nós. Que tem preferências, insensível às dores humanas. Então tem gente que acha que Deus tem preferência, né? A gente tem às vezes acontece alguma coisa na vida da gente que a gente fala assim, por que que Deus permite que isso aconteça comigo, né? Tinha que acontecer com o fulano lá, que é isso, que o fulano é aquilo outro, mas comigo, que, né, não faço o que fulano faz, porque comigo, Deus, né? A gente questiona muito Deus. E por isso que a gente esquece que a gente é um espírito que viveu, né, vem vivendo tendo várias existências e teremos muitas outras, né? E aí a gente esquece que tudo vai de acordo com a lei de ação e reação, de causa e efeito, né? A culpa não é de Deus pelo meu sofrimento, né? Esse sofrimento eu busquei em outras vidas. Esse sofrimento foi causado por mim mesma. Nem o outro, que a gente fala assim, nossa, fulano, eu sofro por causa de fulano. Gente, fulano não é responsável pelas minhas atitudes. Se eu tô sofrendo, não é por causa do outro, porque a mesma forma que a influência e a obsessão dos espíritos varia de acordo com a nossa vibração, porque é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. A gente é um radar de sintonia. Então, se agora nós todos aqui estamos sintonizados num objetivo comum, né? Plasmando as mesmas imagens, as mesmas mensagens. Estamos aqui, né, com a ajuda da influência dos espíritos amigos, porque isso aqui é um estudo que faz com que a gente eleve o nosso padrão vibratório, porque a gente está falando de Deus, a gente está falando de Jesus, né? A gente está buscando o nosso melhoramento. É o que acontece no culto do Evangelho no Lar, né? Então, a importância do culto no lar, do Evangelho no Lar. Então, a gente tem que ver que Deus não tem nada com nossos problemas, não, né? Aí ele põe aqui, Deus é o cérebro criador, a inteligência cósmica que edificou o universo e sustenta a vida. Aí quem está estudando aí o livro da Gênesis, ele fala um comentário. O livro Gênesis, desculpa gente, o livro Gênesis da Bíblia, tá? Não é o Gênesis daqui não. Revela que fomos criados à sua imagem e semelhança. Fomos criados à sua imagem e semelhança, mas viemos distorcendo a nossa imagem de acordo com a nossa caminhada errada, né? Ou melhorando a nossa imagem. Mas como estamos aqui todos ainda espíritos imperfeitos, significa que ainda caminhamos muito por caminhos tortuosos, né? Mas somos luz. Se a gente quiser, a gente é o braço estendido de Deus ao nosso próximo. Porque quando eu faço bem ao outro, quando eu faço a caridade, seja ela material ou caridade, né, de ter um tempo de conversar, de escutar o outro, né, de uma visita fraterna, eu tô ali sendo um braço de Deus, né, estendendo essa ajuda ao meu próximo. Então Deus está ali comigo neste momento. Ô gente, vai cair a 14 segundos para cair o nosso link aqui. Eu vou retornar, porque eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre o universo. Mas eu vou retornar aqui, tá? Pode aguardar que eu vou retornar